Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja, fiéis à igreja Assembleia de Deus. Os senhores, esta noite, devem jurar fidelidade à igreja. Nem iracundo, ou seja, explosivo, dominado pela ira. O servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu um mau exemplo. Aparece um canalha dominado pela ira. Aparece um canalha dominado pela ira. Aparece um canalha Olá, meus queridos irmãos presbíteros Giovanni Cardoso. Meus irmãos, quando a gente ouve esse vídeo do irmão Josué Augusto, fazendo menção, que ele coloca reprise, bomba, agora é PF, Ministério Público e Draco. Se não viu, veja. A gente se entristece, irmão, porque quando a gente olha para o estatuto da nossa igreja, esse presidente Ailton José Alves, ele há anos já deveria ter sido afastado e voltado para o banco. Não era nem para ele estar ocupando o púlpito, pregando, quanto mais exercendo a função de presidente da igreja. O irmão Josué, nesse vídeo, ele fala daquela audiência no Ministério Público em dezembro de 2016, em que Ailton e Isaac Silva mentiram descaradamente, irmão. Tem um jornal denominado AD News. Na edição de junho de 2017, ano 6, número 63, página 3, foi veiculada a reportagem com a seguinte manchete: a islamização no Brasil, um perigo muito maior do que o imaginado, provocando uma intolerância religiosa contra os muçulmanos no Brasil. Tal imputação pode ser reputada como guerra e divisão entre irmãos de outras denominações? Eu não tenho nada a responder, porque isso já foi tratado no fórum correspondente. E foi dirimido esse problema. Tal reportagem sabe dizer se atingiu de forma preconceituosa o Centro Cultural Islâmico e o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos? Não tem a ver com o processo apresentado no momento. O termo fala guerra e divisão, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Sabe informar, senhor Ailton, se o senhor assinou como representante da igreja um termo de reajustamento de conduta com o Ministério Público de intolerância religiosa, preconceito e discriminação contra os muçulmanos? Eu não vou responder, porque isso já foi solucionado no fórum correspondente. Senhor Ailton, como presidente da IEDAPE, em um pronunciamento para a igreja, o senhor foi gravado dizendo a seguinte expressão: o irmão Zé Luiz saiu, veio um feiticeiro com um projeto de um centro espírita. Na hora abriram e levaram para a autoridade para aprovar. Então a igreja sofria essa discriminação. Reputar os espíritas como feiticeiros seria uma intolerância religiosa praticada pelo gestor Ailton ou a IEDPE? Não vou responder, porque não faz parte dos autos. Faz parte da queixa feita por Vossa Excelência, senhoria, representando a igreja. Não quer responder? Não faz parte. Não, faz parte, faz. Não faz. Faz parte. O termo, Isso vou ler aqui, Excelência. Eu vou ler para Vossa Excelência esse termo. Não é cabível discussão, não é cabível. Não vai responder. Ele vai responder, pronto. Continue. Senhor, eu tenho mensagem do WhatsApp, em rede social. Vossa Excelência mandou uma mensagem com o seguinte teor: é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa, pois juiz, delegado, prefeito, vereador, polícia, Ministério Público, gays, o diabo, os demônios, etc., todos são católicos, lembre-se. Tal pensamento constitui o tratamento da Igreja Assembleia de Deus em relação aos outros segmentos religiosos? Eu não vou responder, porque eu nunca usei dessa argumentação. Quem me conhece na igreja sabe que eu sempre combati o tratamento com discriminação a outras igrejas.
O presbítero é aquele homem que governa bem, que cria seus filhos para servir a Deus. Não é isso? Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele deve ensiná-los. Muito antes de 2016, Ailton já vinha mentindo, enganando a igreja. E esses homens passando a mão por cima, porque ele, como presidente também, passa a mão por cima de muito pecado, de muita podridão, de muita gente. Então, a recíproca é verdadeira, é um ajeitando o outro, um encobrindo o pecado do outro. Então, desde lá, esse homem já deveria ter sido afastado. E de lá para cá, ele vem cometendo insanidades, pecados graves, mentiras, a ponto hoje, irmão, de estar sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Draco. Eu, Giovanni Cardoso, fui ouvido recentemente na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, irmão. E só não falei mais porque o tempo foi pouco, né? Mas, irmãos, os depoimentos ali prestados pelas pessoas que já foram ouvidas são muito comprometedores, irmãos. É vergonhoso. Tem muitos irmãos da igreja que não podem ouvir o que está naqueles depoimentos porque vão se desviar. É de causar dó, irmãos. A gente sofre com isso. Irmãos, presbíteros, obreiros espalhados no estado de Pernambuco. Basta apenas, irmão, ter o seu nome sujo no SPC ou no Serasa por alguma circunstância da vida, por alguma dificuldade, que é impedido de subir nos púlpitos, é impedido de ser consagrado. E se for apenas, irmão, denunciado numa delegacia de polícia, ou responder a um pequeno processo, um processo simples, está execrado, está disciplinado. Mas o presidente da IADP é praticando toda sorte de iniquidade, irmãos. Processado por todos os órgãos, é tanto processado como investigado por todos os órgãos de segurança do estado de Pernambuco. Esse homem ainda permanece presidente da igreja. Eita diretoria desmoralizada, irmãos. Onde estão os pastores sérios da nossa igreja? Senhores, pelo amor de Deus, abram os olhos. Isso é imundo, isso é nojento, isso é reprovável. Isso está chegando diante de Deus, as narinas de Deus como carniça. E Deus já decretou a sentença sobre Ailton José Alves. E a misericórdia de Deus está sobre os senhores, homens sérios, e que são subservientes, que aceitam a insanidade desse homem. Abram os olhos enquanto é tempo. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja, fiéis à Igreja Assembleia de Deus.